Uma jovem enfermeira salvou um avião de um desastre iminente quando ambos os pilotos desmaiaram em pleno voo. 24 horas depois, ela recebeu um convite chocante do presidente. O que ela fez durante o voo deixou todos em estado de choque profundo. Era uma manhã tranquila de sábado quando Emily Carter embarcou em um avião do Texas com destino a Nova York sem saber o que estava prestes a acontecer, um evento que mudaria sua vida para sempre. Era feriado de Páscoa e, com o hospital calmo e sua agenda de enfermagem finalmente lhe dando uma folga, ela decidiu passar uma semana com seus pais. Sua mãe vinha implorando por meses para que ela voltasse para casa. Seu pai, por outro lado, havia apenas enviado uma mensagem: céu limpo, venha voando para casa. O aeroporto estava cheio de vida. Famílias saíam de férias de primavera, crianças seguravam coelhinhos de chocolate e risos flutuavam pelos terminais como música. Emily, vestindo seu moletom da escola de enfermagem e jeans, caminhava silenciosamente até o portão 17, segurando sua mochila de couro gasta. Dentro estavam duas coisas que a definiam: livros médicos e uma pilha grossa de manuais de aviação que poucos esperariam de uma estudante de enfermagem. Quando o voo 628 decolou e a paisagem texana se afastou abaixo dela, Emily se recostou na janela, os olhos acompanhando as nuvens. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. De repente, uma lembrança invadiu sua mente, vívida e calorosa. Ela tinha 10 anos novamente, na pequena garagem atrás da antiga casa. Seu pai, capitão John Carter, agora aposentado, mas outrora o piloto mais respeitado da região, estava conectando um antigo simulador de voo. O clique dos botões de plástico, o zumbido da tela, a excitação em seu peito quando ele lhe entregou o manche. Leme à esquerda, mantenha. Agora nivele. Ótimo, está vendo? Você tem mãos para isso, ele dizia com orgulho, a mão calejada repousando suavemente sobre a dela. Nunca subestime o que você aprendeu, minha filha. Um dia isso pode fazer a diferença. No presente, os comissários de bordo passavam pelos corredores. Os passageiros conversavam casualmente, o leve ronco dos motores ecoando sob seus pés. Alguns liam, outros cochilavam. Tudo parecia tão comum. Mas, a 30 mil pés acima das nuvens, o destino escrevia um novo capítulo para Emily Carter, um que a levaria de uma estudante de enfermagem silenciosa a um nome que o mundo jamais esqueceria. E nenhuma alma no voo 628 podia sentir a tempestade que se aproximava silenciosamente, flutuando a 30 mil pés acima do mosaico de nuvens que cobria os estados do leste do Zewa. O voo 628 seguia como se nada no mundo pudesse perturbar sua serenidade. O aviso de afivelar os cintos estava apagado. Copos tilintavam suavemente nas bandejas. O ronco constante dos motores criava um ritmo estranhamente reconfortante. Em algum lugar no meio do avião, um bebê resmungou. Um casal na classe executiva sussurrava sobre taças de champanhe. E o homem na poltrona 14C roncava suavemente encostado na janela. Emily Carter estava na 18A, um espaço tranquilo próximo à asa, com a bandeja abaixada e a atenção dividida entre o capítulo mais recente de seu livro de revisão de enfermagem e um vídeo pausado de simulação de voo em seu tablet. A mistura de medicina e aviação sempre causava olhares curiosos, mas ela nunca se incomodava em explicar. Ambas faziam parte de sua vida desde a infância, e ainda faziam. Ela acabara de dar um gole em seu suco de maçã quando tudo começou. No início foi sutil, um leve solavanco. Algumas cabeças se viraram, sobrancelhas se ergueram, mas ninguém entrou em pânico. Então veio um segundo tremor mais forte. Os compartimentos superiores tremeram. Um murmúrio percorreu a cabine. O avião perdeu ligeiramente a altitude e logo se estabilizou. As pessoas se entreolharam com preocupação discreta. Turbulência, presumiram, nada mais, mas então veio o terceiro abalo. Violento e repentino, a aeronave estremeceu com um som semelhante a metal sendo rasgado. Um grito ecoou na parte de trás. Máscaras de oxigênio caíram como pêndulos fantasmagóricos do teto. Bandejas voaram, bebidas se espalharam, livros caíram no chão. A cabine mergulhou no caos, né? O coração de Emily disparou. Ela agarrou os apoios de braço, os olhos procurando pelo panfleto de emergência que ela já havia memorizado há muito tempo. Olhou para cima, máscaras por todos os lados. Uma comissária de bordo gritou enquanto cambaleava pelo corredor, agarrando-se à parede, o rosto pálido e os olhos arregalados de terror. Emily sentiu o avião inclinar levemente. Havia algo errado, muito errado, mais do que simples turbulência.
Na cabine de comando, fora da vista dos passageiros, o capitão Ronald Davis segurava o peito com um grunhido. Sua visão embaçava. O zumbido familiar dos instrumentos ao seu redor parecia distante, como se viesse debaixo d'água. O copiloto, Miles Halpern, se inclinou para ele. "Capitão, está bem?" Mas o capitão não respondeu. Seus dedos apertaram o manche, depois escorregaram. Seu corpo tombou de lado, batendo com força contra a janela com um som abafado. Halpern se lançou em sua direção, mas esbarrou, derrubando o fone de rádio. Tentou alcançar os controles, as mãos tremendo. Sua voz carregada de medo, crepitando no sistema de comunicação. "Mayday, Ma!" Antes que ele também cambaleasse, ofegando, o rosto empalidecendo. Em segundos, desabou para frente, os braços inertes sobre os controles. Na cabine, o interfone morreu. Estática. Depois, silêncio. Aquele silêncio era ensurdecedor, mais pesado do que qualquer som. As pessoas começaram a gritar. Alguém chorava. Crianças soluçavam. Um homem se levantou gritando: "O que está acontecendo?" Mas ninguém respondeu. O avião começava a desviar, não em queda, mas ficava claro que ninguém o estava pilotando. Os comissários de bordo estavam paralisados, pálidos, de olhos arregalados. Um correu até a cabine, mas encontrou a porta trancada. Emily ficou imóvel por um segundo, depois desatou o cinto de segurança. Algo dentro dela, instintivo, antigo, treinado, assumiu o controle. Ela se moveu pelo corredor como num sonho. Dois outros se levantaram enquanto ela passava. Uma era uma mulher de meia-idade com um distintivo da Cruz Vermelha no moletom. O outro, um homem alto de blazer azul marinho, falou primeiro. "Sou médico", anunciou. "Deixem-me passar." A mulher o acompanhou. Paramédica, os três correram para a frente, atravessando o mar de passageiros em pânico. Emily estava em silêncio, focada. Ainda não disse uma palavra. O médico e a paramédica bateram na porta da cabine. Nada. "Abram isso!" gritou o médico para uma comissária que já tentava usar a chave de emergência. A porta clicou. Abriu-se, e lá estavam eles, os dois pilotos desmaiados. A tripulação da cabine arfou. A paramédica agiu rápido, verificando os pulsos. A médica tirou um estetoscópio da mala de mão e começou a examinar o tórax do capitão. "Ataque cardíaco?" murmurou. "Massivo." "Ele não responde." "E ele?" perguntou Emily, apontando para o copiloto. A paramédica ajoelhou-se ao lado dele. "Pulso fraco, está respirando, pode ser falta de oxigênio ou choque." Ele olhou para cima, mas nenhum dos dois está pilotando esse avião. Um bip soou, depois outro. O pânico se espalhou. Do fundo da aeronave, ouviu-se alguém hiperventilando. Uma mulher começou a gritar. Outra pessoa vomitou em um saco. Um homem correu em direção à cabine, apenas para ser bloqueado por uma comissária gritando: "Fique para trás!" O avião estremeceu novamente, descendo ligeiramente. Emily olhou ao redor. Ninguém sabia o que fazer, ninguém podia ajudar. Seus olhos vasculharam a cabine, os instrumentos piscando, o céu aberto adiante, o vasto painel de comandos que parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, assustador. A voz do pai voltou calma e firme. "Você sabe o que cada mostrador significa. Você já pousou 100 voos, mesmo que fosse só um jogo. Mas aquilo não era um jogo." Ela olhou para a paramédica, depois para a médica, para o piloto desmaiado, para o horror estampado no rosto da comissária. Então Emily deu um passo à frente. "Eu sei pilotar", disse. Sua voz não era alta, mas era clara, calma, como se tivesse ensaiado 1000 vezes. Todos se viraram para ela. A médica piscou. "Você o quê?" "Treinei em simuladores de voo desde criança", explicou. Suas palavras rápidas, mas firmes. "Meu pai é piloto aposentado. Ele me ensinou tudo. Instrumentos, procedimentos, pousos. Faço isso há anos." A paramédica a olhou com ceticismo. "Isso não é o mesmo que pilotar um avião de verdade." "Eu sei, mas é o que temos." A médica hesitou. A paramédica olhou para o copiloto ainda inconsciente. "Você já pilotou simulador de avião comercial?" perguntou a comissária sem fôlego. "Centenas de horas." Houve uma pausa, um silêncio coletivo, um suspiro suspenso. Então, lentamente, a paramédica se afastou. "Ok", disse, "faça isso." Emily sentou-se no assento do capitão. Suas mãos pairavam sobre os controles. Ela respirou fundo, alcançou o fone de ouvido e o colocou. "Aqui é o voo 628", falou no microfone. "Temos uma emergência. Ambos os pilotos estão inconscientes." Repetiu: "Ambos os pilotos estão inconscientes. Sou civil com experiência em simuladores, solicitando assistência imediata." Estática. Depois uma voz chiada irrompeu. "Voo 628, aqui é o controle de tráfego aéreo. Repita, disse que ambos os pilotos estão fora de combate?"
Sim, respondeu Emily, a voz firme apesar do medo que crescia dentro dela. Ambos estão inconscientes. Há um médico cuidando deles. Sou a única disponível para pilotar a aeronave. Uma pausa. Depois outra voz mais calma, mais velha. Talvez um gerente de operações de voo. Entendido 628. Com quem estou falando? Emily Carter. Emily, você tem acesso aos controles? Tenho. Certo, Emily. Vamos te ajudar. Você não está sozinha. Primeiro confirme sua altitude e rumo atual. E assim o mundo mudou. Uma estudante de enfermagem de 21 anos, treinada por seu pai numa garagem cheia de simuladores antigos, agora pilotava uma aeronave comercial pelos céus da América. Atrás dela, centenas de passageiros sentavam-se em silêncio atônito. Alguns choravam baixinho, outros seguravam as mãos uns dos outros. Pais embalavam crianças, ninguém falava, mas todos olhavam para a cabine, para a garota com fogo nos olhos e mãos firmes. Emily Carter não sabia se teria sucesso, mas sabia que precisava tentar, porque lá em cima, a 30 mil pés, o destino havia deixado de esperar por heróis. O zumbido baixo dos motores era o único som na cabine, um ritmo calmo demais para o caos que rondava. Os nós dos dedos de Emily estavam brancos sobre o manche. Suas mãos tremiam levemente. O avião, que antes voava estável pelo céu, agora parecia um pássaro lutando para se manter no ar. A altitude começou a cair, primeiro lentamente, depois mais rápido. Ela ouvia os estalos do rádio enquanto a voz do controle de tráfego aéreo surgia nítida e urgente. Voo 628, você está descendo muito rápido, ajuste o compensador, desça até 10 mil pés e reporte. O fôlego de Emily prendeu-se no peito, seu coração disparava, mas ela se forçou a manter a calma. Eu consigo, sussurrou, repetindo as palavras que tantas vezes ouvira de seu pai durante os anos de simulação. Ela afastou o medo que roía por dentro e se concentrou. Cada movimento era calculado, cada ação deliberada. Suas mãos se moviam com precisão treinada, ajustando o compensador, puxando o manche para estabilizar a descida. Ela acionou os flaps e a aeronave respondeu com um leve e reconfortante ronco. O ritmo que ela se esforçava tanto para manter estava escapando. Seu coração batia mais forte à medida que os alarmes gritavam ao seu redor. Altitude exigia a máquina. Ela cerrou os dentes, obrigando-se a ignorar o pânico que começava a se instalar. Outra voz surgiu nos fones, calma, porém autoritária. Emily, escute com atenção. Estamos redirecionando você para o aeroporto mais próximo. Prepare-se para um pouso de emergência. Ela assentiu, mesmo que ninguém pudesse vê-la, ajustando os vetores conforme instruído. O vento aumentava. Do lado de fora da cabine, os céus, outrora claros, escureciam. Nuvens densas giravam de forma ameaçadora. O avião balançava para a esquerda, as asas sacudidas por rajadas ferozes. A chuva chegou logo depois, rápida, impiedosa, martelando o para-brisa como pequenas pancadas. Fique firme, confie nos instrumentos, murmurou para si mesma. Era o mantra de seu pai, sempre que havia hesitar nos controles. Repetiu essas palavras agora, mesmo sentindo o peso de centenas de vidas apertando seus ombros. Ela não pilotava apenas um avião naquele momento. Ela sustentava o fio frágil da esperança para todos a bordo. A cabine fervilhava de atividade. Cada clique de botão, cada giro de mostrador, cada breve troca com o controle aéreo. Mas ainda era Emily quem fazia o trabalho. Ela guiava o avião na descida, o enorme corpo metálico respondendo aos seus comandos como se de algum modo também confiasse nela. Ela alinhou a aproximação à pista, calculou os vetores, mediu cada metro da descida em relação à posição da pista. Sua mente era um turbilhão de números e coordenadas, suas mãos se movendo quase mecanicamente, fazendo correções sutis. Quanto mais se aproximavam do solo, mais intensa se tornava a tempestade. Raios riscavam o céu, iluminando as nuvens turbulentas com explosões brancas. As asas gemiam contra a força do vento. A pressão do ar fazia as paredes do avião rangerem como se fossem ceder. Você consegue, Emily, veio a voz reconfortante do controle. A pista surgiu de repente, uma faixa luminosa no meio da tempestade. O coração de Emily pulsava com força, mas sua mente estava clara. Ela ajustou o manche, guiando delicadamente o nariz do avião para baixo, apenas o suficiente para tocar a pista com precisão. O momento se arrastava, agonizante. O avião parecia suspenso no ar, preso entre a fúria da tempestade e a gravidade do solo. Ela puxou suavemente o manche para trás e sentiu as rodas tocarem o asfalto com um baque suave, seguido pelo guincho ensurdecedor dos freios.
A cabine sacudiu enquanto o avião parava, e então silêncio. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da aeronave havia apenas um longo e profundo suspiro coletivo de alívio. E então vieram os aplausos, primeiro hesitantes, algumas palmas incertas, e depois se espalharam como fogo. Passageiros se levantaram com lágrimas nos olhos, aplaudindo, alguns em choque, outros dominados pela emoção. Uns choravam, outros riam. Emily permaneceu imóvel por um instante, sem fôlego. Seu corpo finalmente começava a registrar a intensidade do que havia acontecido. Conforme os aplausos cresciam, um leve soluço escapou de seus lábios. Ela se permitiu aquele único momento de liberação. A tensão da última hora desabando de uma vez. O peso esmagador da responsabilidade, as vidas que ela acabara de salvar começavam a se instalar. Obrigada, sussurrou alguém do fundo do avião, e Emily levantou o olhar, encontrando os olhos de uma jovem mãe, com uma criança pequena agarrada à sua perna. Emily sorriu levemente, acenando em reconhecimento. Foi nesse instante que ela percebeu que tudo havia mudado. Ela havia pilotado o avião, ela o havia pousado, e ao fazer isso tornara-se mais do que uma estudante de enfermagem, mais do que a filha de um piloto aposentado. Ela se tornara uma heroína, não apenas aos seus próprios olhos, mas aos olhos de cada pessoa naquele voo. E por um breve momento, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, Emily permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, ela estivesse exatamente onde deveria estar. A chuva caía em padrões suaves sobre a pista, cobrindo o mundo com um véu prateado enquanto as luzes de resgate piscavam pelo chão molhado como joias espalhadas. A porta da cabine se abriu com um rangido e o ar fresco da noite invadiu o avião, misturando-se ao cheiro pesado de adrenalina, medo e sobrevivência. Os socorristas subiram a bordo com urgência profissional, retirando os pilotos inconscientes da cabine e levando-os pela escada móvel em macas. Paramédicos gritavam sinais vitais, suas vozes cortando a tempestade como lâminas afiadas. Mas para Emily Carter, tudo havia se tornado abafado, como se o mundo tivesse deixado cair uma cortina espessa entre ela e o momento que acabara de sobreviver. Ela permaneceu perto da cabine, agarrando levemente o batente da porta, os dedos trêmulos e úmidos de suor. Seu coração, que havia permanecido calmo e quase mecânico durante a crise, agora batia com urgência errática, à medida que o ruído ao redor aumentava. Um passageiro segurou sua mão, sussurrando: "Você nos salvou." Mas Emily não respondeu. Não conseguia. Sua garganta estava seca, seu corpo exausto, sua mente ainda não havia assimilado a magnitude do que acabara de acontecer. Fora da aeronave, o burburinho de incredulidade já havia começado. Repórteres se amontoavam no terminal, pulando barricadas com câmeras erguidas como tubarões atraídos por sangue. A segurança do aeroporto tentava manter o perímetro, mas os boatos se espalhavam mais rápido do que qualquer linha de defesa. O avião havia pousado em segurança, não por um piloto, mas por uma estudante de enfermagem de 21 anos. Um a um, os passageiros começaram a descer as escadas. Alguns choravam, outros pareciam em estado de choque, desalinhados, mas gratos além das palavras. Alguns pararam, os olhos procurando a saída atrás deles, esperando silenciosamente por Emily. Seus olhares continham reverência, não apenas por suas ações, mas pela calma com que ela os conduziu pelos céus e de volta à terra. Emily finalmente desceu os degraus. Flashes explodiram ao seu redor. As luzes das câmeras disparavam em sucessão, capturando os fios de cabelo molhados colados ao rosto, a mancha de óleo na manga, o olhar atordoado em seus olhos. Ela não piscou. Suas pernas se moviam automaticamente até cair nos braços do pessoal do aeroporto, que não sabiam o que dizer. Uma mulher funcionária do solo tentou sorrir. "Você é incrivelmente corajosa." Emily apenas assentiu. Uma enxurrada de microfones veio em seguida. Vozes gritavam umas sobre as outras, perguntas ricocheteando no ar. "Emily, foi você mesma que pilotou o avião? Como soube o que fazer? Você tem treinamento? Onde aprendeu? Como está se sentindo?" Mas a garota no centro da tempestade não respondeu. Continuou caminhando, seus passos suaves, lentos, como se temesse que, no momento em que parasse, se despedaçaria. Um segurança a conduziu por uma porta lateral, longe da multidão. Seu telefone vibrava sem parar no bolso do casaco. Mensagens de texto, alertas de notícias, chamadas perdidas de números desconhecidos. Ela o silenciou com uma mão trêmula. Dentro do aeroporto, o caos a seguiu. Telas de TV exibiam manchetes em letras garrafais. Estudante de enfermagem pousa avião comercial. Jovem heroína salva o voo 628.
Apresentadores apareciam com expressões sérias e vozes animadas, exibindo imagens granuladas do pouso, os passageiros aplaudindo e a figura fantasmagórica de Emily entrando em cena. Alguns trechos já estavam sendo repetidos em loop. A história estava em todos os lugares. As pessoas a apontavam conforme passava. Algumas aplaudiam, outras apenas olhavam. Ela foi levada para uma sala tranquila, uma área reservada com um sofá e duas máquinas de venda automática zumbindo ao fundo. Alguém lhe ofereceu água, outro perguntou se precisava de atendimento médico. Ela recusou ambos, os lábios cerrados numa linha pálida, os olhos desfocados, observando uma gota de chuva escorrer pela janela. Sua mente revivia tudo, uma e outra vez: o copiloto desabando, o último suspiro do capitão, o silêncio atônito quando anunciou que sabia pilotar, o manche em suas mãos, a maneira como os instrumentos responderam como velhos amigos, a voz do controle aéreo a guiando, mas eram suas mãos que executavam. Foi ela quem fez. As horas passaram. Por fim, alguém da companhia aérea chegou para falar com ela, fazendo perguntas com cuidado, tentando não sobrecarregá-la. Ela respondia com frases curtas. Sim, tinha experiência em simuladores. Não, não era piloto licenciada. Sim, seu pai havia sido piloto. Não, não se sentia uma heroína. Disseram-lhe que era livre para ir embora e que providenciariam transporte, mas ela apenas balançou a cabeça. Quero ir para casa, sussurrou. E assim fez, uma viagem silenciosa de carro. Nenhuma palavra do motorista, apenas olhares furtivos pelo retrovisor. A cidade começava a despertar, banhada pela luz suave dos postes do amanhecer. Mas Emily não estava acordada. Não de verdade. Sua mente flutuava entre a realidade e a descrença. Cada momento que passava parecia um filme do qual ela não tinha certeza se era a protagonista. Seu apartamento estava exatamente como o deixara. Cama desfeita, uma barra de cereal pela metade no balcão, anotações de uma tarefa de enfermagem espalhadas pela mesa, como se o mundo não tivesse mudado, mas havia mudado. Ela largou a mochila dentro da porta e ficou parada, os olhos vidrados. Lentamente caminhou até a cama, sentou-se e puxou os joelhos contra o peito. Sua respiração falhou. Suas mãos agarraram o cobertor com força, a única âncora que a mantinha ligada ao chão. Então vieram as lágrimas, não altas ou dramáticas, mas lentas e implacáveis, como a chuva que ainda escorria pela janela. Ela não chorava de medo ou tristeza, mas porque o peso da sobrevivência a esmagava. Ela havia segurado a vida de centenas nas mãos, e agora essas mãos não paravam de tremer. Seu telefone continuava a vibrar. Tinha se tornado uma coisa viva, pulsando contra o criado mudo como um coração fora do peito. Emily o virou e finalmente olhou para a tela. Centenas de mensagens, e-mails, chamadas perdidas, menções. Seu nome estava nos trending topics. Vídeos do pouso somavam milhões de visualizações. Fotos de seu rosto, olhos arregalados, manchado de óleo, corajoso, haviam virado cartazes digitais. Um post dizia: "Não merecemos Emily Carter." Outro: "Quero ser como ela quando crescer." Celebridades começavam a compartilhar a história. Uma página de aviação a chamou de "o futuro do voo." Outra a proclamava como um ícone de instinto e coragem. Emily jogou o telefone debaixo do travesseiro, deitou-se ainda vestida, com a cabeça contra a fronha fria, os olhos bem abertos. Do lado de fora a cidade fervilhava de vida, mas dentro de seu apartamento o tempo estava parado. Ela encarava o teto tentando entender sua vida agora. Ela havia embarcado em um avião para visitar os pais na Páscoa. Só isso, estava de folga naquela semana. Nem havia feito muita mala, era para ser uma visita tranquila. Mas o destino tinha outros planos, e o destino, ao que parecia, a colocara no palco do mundo. Quando finalmente adormeceu, o sono não foi repousante. Seus sonhos vieram em fragmentos, painéis piscando, passageiros gritando, a voz de seu pai na infância dizendo: "Confie nos instrumentos", e a sensação de leveza quando as rodas tocaram a pista. Ela dormiu até a tarde, ultrapassando a manhã, e acordou com batidas na porta. Não respondeu, não queria. As batidas cessaram eventualmente. Mais tarde naquela noite, um envelope branco e impecável deslizou por debaixo da porta. Não tinha selo postal, apenas um brasão dourado em alto relevo no topo. Ela se levantou devagar, atravessou o quarto descalça, pegando o envelope como se fosse frágil. Abriu-o com mãos trêmulas. Dentro, uma única carta, datilografada de forma formal, mas inconfundível. O presidente dos Estados Unidos a convidava para Washington, D.C., não para uma turnê midiática nem uma entrevista, um convite à Casa Branca, para ser homenageada, para ser ouvida, para ser vista.
Emily encarou as palavras, seu nome no cabeçalho, a assinatura ao final. Sentou-se e, pela primeira vez desde o pouso, permitiu-se sorrir, um sorriso tênue, um lampejo de luz depois da tempestade, porque em algum lugar dentro dela sabia, aquela não era a conclusão de sua história, era apenas o começo. Cena, o chamado da Casa Branca, uma batida firme ao amanhecer, do lado de fora do apartamento um SUV preto e um homem de terno. "Emily Carter?" pergunta ele. Ela assente, ainda sonolenta. Ele lhe entrega um envelope elegante, dentro em letras douradas. O presidente dos Estados Unidos solicita sua presença. Suas mãos tremem. Corte para Emily caminhando pelos corredores de mármore da Casa Branca. No salão oval, o presidente sorri e estende a mão. "Você demonstrou coragem sob uma pressão impossível", diz ele. "A América precisa ouvir sua história." Emily assente, os olhos arregalados. Sua vida havia decolado. O sol pairava alto no céu de Washington, D.C., lançando luz dourada sobre o gramado sul da Casa Branca, onde uma plateia se reunia em reverente silêncio. Filas de cadeiras brancas alinhavam-se sobre o gramado verde, ocupadas por autoridades, especialistas em aviação, sobreviventes do voo 628 e membros da imprensa de todo o mundo. Bandeiras tremulavam suavemente com a brisa, enquanto arranjos florais emolduravam o pequeno palco central, uma plataforma elegante onde a história prestes a ser honrada. Emily Carter permanecia atrás da cortina, a respiração calma, mas o coração batendo como asas de beija-flor. Vestia um simples terninho azul claro com uma blusa branca, ainda com o distintivo da escola de enfermagem preso à gola. Não se parecia com as manchetes que a chamavam de Anjo dos Céus da América. Mas seus olhos, aqueles olhos suaves e determinados, carregavam o peso de tudo o que viveu e de tudo o que ainda estava por vir. O presidente se aproximou do microfone, recebido por uma onda de aplausos. Sua voz soou forte pelos alto-falantes, firme e calorosa. "Hoje reconhecemos não apenas a coragem diante da crise, mas um tipo raro de força, aquela silenciosa e inabalável que não espera ser chamada. Emily Carter não pousou aquele avião por glória ou fama. Ela o fez porque era o certo, porque acreditava que podia, porque centenas de vidas dependiam de alguém como ela dar um passo à frente." Ele se virou para Emily, levantando uma pequena caixa de veludo. "Por sua bravura extraordinária, inteligência e ação altruísta, tenho a honra de conceder a você a Medalha Presidencial de Honra ao Serviço Civil." Emily saiu para a luz do sol e a multidão se levantou. Aplausos ecoaram pelo jardim, como ondas contra os muros da Casa Branca. Flashes explodiram. O vento brincava com uma mecha de seu cabelo, mas, quando a medalha reluzente de ouro e azul foi colocada ao redor de seu pescoço, Emily não olhou para as câmeras. Ela olhou para cima, além das bandeiras, além das nuvens, para o céu infinito. Aproximou-se do púlpito com uma graça que não vinha da confiança, mas da clareza. Limpou a garganta uma vez, ajustou o microfone e começou a falar. Não com pompa, mas com autenticidade. "Meu nome é Emily Carter", disse. "Tenho 21 anos, sou estudante de enfermagem do Texas e nunca imaginei estar aqui." Uma onda de riso e aplauso suave percorreu a plateia. "No fim de semana de Páscoa, embarquei num voo para visitar meus pais. Levei pouca bagagem, algumas roupas, meus livros de enfermagem e alguns manuais de aviação que guardava por diversão. Antes de querer ser enfermeira, eu era fascinada por aviões. Meu pai, um piloto aposentado, costumava me ensinar com simuladores de voo. Era a nossa coisa. Eu não sabia, mas cada vez que jogava estava me preparando para algo muito maior do que qualquer um de nós podia imaginar." Ela fez uma pausa, os olhos buscando os rostos dos sobreviventes na primeira fila. Rostos molhados de lágrimas, mãos entrelaçadas. Quando aquela porta da cabine se abriu e percebemos que nossos pilotos estavam fora de combate, lembrei de tudo que meu pai me ensinou. Dos jogos, dos manuais, dos anos observando e sonhando. Lembrei da voz dele. "Confie nos instrumentos, confie em si mesma." E confiei. A multidão mantinha o silêncio pendendo de cada palavra. Eu não salvei aquele avião sozinha. Houve um médico e uma paramédica lutando para manter os pilotos vivos. Houve passageiros que permaneceram calmos. Houve controladores de voo que acreditaram em mim. Mas naquele momento, quando me sentei naquele assento, tive que acreditar em mim mesma. Ela olhou para baixo brevemente, comovida, e retomou a voz. "O que fiz lá em cima, sim, foi pilotar, mas mais do que isso foi honrar cada parte do meu passado que me trouxe até ali.
Cada hora estudando, treinando, sonhando, nada foi em vão. Paixão e preparação nos salvaram, e acredito que todos nós temos algo dentro de nós, apenas esperando para ser despertado. Silêncio, depois aplausos estrondosos. O discurso viralizaria em poucas horas, citado por jornalistas e compartilhado em telas ao redor do globo. Mas naquele momento, Emily desceu do palco em silêncio, o rosto não iluminado por orgulho, mas por paz. Mais tarde naquela tarde, ela permaneceu sozinha no Jardim das Rosas, a medalha ainda quente contra o peito. A cerimônia havia terminado, a maioria dos convidados já havia partido, os repórteres se dispersaram, mas Emily ficou deixando que aquele momento se assentasse em seus ossos como o sol penetrando na terra. Ainda não sabia o que viria depois, mas sentia no ar. A mudança zumbia ao seu redor, suave, mas inegável. O próprio presidente retornou caminhando com um passo reflexivo. Entregou-lhe um envelope de couro com fecho dourado e disse: "Abra quando estiver pronta. Considere um agradecimento do povo deste país." Ela o abriu depois que ele partiu, os dedos tremendo levemente. Dentro havia uma carta pessoal em papel oficial e um certificado de doação de US$ 10 milhões em seu nome. Não era um empréstimo, nem um prêmio. Era um presente, sem condições. Suas mãos ficaram geladas. Os joelhos quase falharam. US$ 10 milhões. Seu futuro, antes moldado por dívidas estudantis e longos plantões, se abriu num instante. Naquela noite de volta ao quarto do hotel, ela ficou sentada à janela, observando as luzes da cidade piscarem sobre o rio Potomac. Finalmente ligou o celular e foi recebida por uma avalanche de mensagens, ofertas de escolas de aviação, cartas de organizações médicas, convites para conferências, editoras, programas de TV, bolsas de estudo de instituições que ela apenas sonhava frequentar. Uma mensagem privada veio de uma menina em Montana. "Quero ser como você quando crescer. Não porque você é famosa, mas porque foi corajosa e gentil. Obrigada por me mostrar do que uma menina é capaz." Emily leu 2 vezes. Depois de novo. Não respondeu. Ainda. Mas salvou a mensagem. Na manhã seguinte, visitou silenciosamente o Museu do Ar e Espaço. Caminhou entre as exposições com um brilho infantil, parando diante do nariz de um Boeing 747 aposentado. Sorriu levemente. Em algum lugar dentro de si, ouviu novamente aquele sussurro: "Vamos ver onde isso vai dar." Nas semanas seguintes, o turbilhão não parou. Ela voltou para casa por um breve tempo. Foi recebida no aeroporto por desconhecidos com cartazes, crianças balançando bandeirinhas americanas. Ganhou as chaves da cidade. Sua escola de enfermagem criou uma bolsa com seu nome. Mas, em meio a tudo isso, Emily continuava sendo a mesma garota que um dia sentou-se no quarto com o pai, jogando simulador de voo. Humilde, curiosa, silenciosamente corajosa, usou parte da doação para criar uma fundação chamada Skybound Futures, voltada a jovens mulheres em áreas de STEM, especialmente aquelas de origem subrepresentadas. Sua missão era simples: empoderar aqueles que, como ela, tinham sonhos escondidos sob a superfície, apenas esperando o momento certo para decolar. Alguns dias ela ainda estudava enfermagem, outros treinava aviação, em outros apenas caminhava, respirava, observava o céu e permitia-se sentir tudo o que havia carregado. E com o passar do tempo, ela não deixou a fama mudá-la, deixou que a guiasse. Por onde passava, perguntavam: "Você vai ser piloto ou enfermeira?" Ela apenas sorria, porque, no fundo, já sabia, faria os dois, seguiria todos os caminhos que seu coração abrisse. Porque uma vez que você cai do céu e aterrissa em pé, não há mais nada a temer. Meses depois, numa tarde tranquila, ela ficou de pé na beira de uma pista. Diante dela, um jato particular, doado por uma empresa inspirada em sua história, adaptado tanto para uso médico de emergência quanto para educação em voo. Na lateral, em letras azuis elegantes, lia-se "The Emily Carter One." Ela se aproximou, o coração calmo, mas pulsante. Subiu na cabine, passou as mãos sobre os controles e, pela primeira vez desde aquele voo de Páscoa, sussurrou novamente: "Vamos ver onde isso vai dar." E então, com mãos firmes e o céu claro à frente, ela decolou rumo a um futuro inteiramente seu. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.